Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Então, hoje a palestra é sobre algo que parece muito recente, muito novo, mas que não é tão novo assim e que está inserido no nosso dia a dia e não é um caminho sem volta, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais os sistemas de informação avançam, mais a comunicação avança e, em decorrência disso, a sociedade precisa se adequar, os nossos comportamentos precisam se adequar, o direito se adequa, não é verdade? Então, vou começar aqui primeiro falando sobre a evolução, né? Começou com a máquina de escrever, então acredito que muitos de vocês, como eu, começaram com uma datilografia, um curso de datilografia, que hoje os jovens já não conhecem, não têm tanta habilidade com isso. E aí, dessa evolução, veio o computador, primeiramente para as empresas, para o meio acadêmico, e aí depois o computador de uso pessoal, depois o notebook, o celular e, hoje, os smartphones. E a tendência é que essa tecnologia avance. E, da mesma forma que tudo começou no meio acadêmico apenas com uma troca de mensagens entre professores universitários, porque a internet foi criada, primeiramente, para que o mundo acadêmico pudesse trocar experiências de pesquisa e trabalhos acadêmicos, e depois foi avançando para a sociedade, a tendência é que isso se avance cada vez mais. Tanto que os telefones, nós temos aí um histórico desde aquele telefone antigo, grandão, que só ligava, né, que tinha que colocar na mala, porque não cabia no bolso, para os smartphones de hoje, que praticamente dirigem a nossa vida e fazem com que a gente trabalhe de domingo a domingo, não é verdade? Por conta das mensagens de texto, por conta do Facebook, dos aplicativos e de uma série de outras ferramentas que estão aí por vir. Então, eu vou começar assim. A questão dos direitos relativos a crimes de informática foi uma preocupação que começou primeiramente na Europa, por conta de invasores, por conta de furto de propriedade intelectual, que até hoje ocorre em grande escala. Então, nós temos aí hackers no mundo todo que estão o tempo inteiro invadindo empresas e obtendo, com isso, patentes de forma ilegal. Então, nós temos aí notícias como que a China tem diversos invasores roubando patentes da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, para poder fabricar produtos similares, falsificados, porque eles não pagam os royalties. Nós temos o direito à informação, que, afinal, todos nós temos o direito de saber, de sermos informados, e a internet possibilitou com que nós possamos ter ferramentas para obter informações dos mais diversos tipos sobre qualquer pessoa ou empresa. Nós temos o direito à privacidade, em contraposição a isso, a intimidade e a honra, né? Sendo contraposta ao direito de liberdade de expressão. Então, a grande verdade é a questão da responsabilidade civil decorrente disso e dos outros crimes que nós vamos falar daqui a pouco. Então, eu tenho de liberdade de expressão até um momento em que eu não ultrapasse uma linha em que eu parta para a ofensa, em que eu parta para o racismo, em que eu parta para outras práticas de crime. Então, sempre que um direito ele não é absoluto, ele tem um campo de atuação e ele se contrapõe, ele vai até um determinado momento. Existe aí a mitigação de direitos para cada caso. Então, é necessário tomar essa cautela quando a gente vai escrever, quando a gente vai pesquisar, e para não invadir a privacidade e a liberdade das pessoas. O direito de lazer, porque a internet também possibilitou, como muitos de vocês acredito que tenham, serviços de streaming para assistir vídeos e filmes, programas de televisão. A tendência da televisão é migrar para esse tipo de serviço, em que você paga uma mensalidade para assistir programações, né? Há uma queda, se vocês buscarem informações a respeito de estatística, há uma queda no número de assinantes de TV a cabo, porque com tanto que vocês percebem que os canais de televisão, todos eles agora têm lá o nome Play, que é o quê? O serviço de streaming, onde você pode entrar, faz um cadastro, paga com cartão de crédito ou com débito automático, e você tem acesso aos programas e assiste a hora que você quiser. Então, essa também é uma evolução da televisão,
Tanto que as televisões se tornaram smart, justamente prevendo essa mudança de comportamento. Nós temos cidadania e controle do Estado, porque o Estado pretende, como sempre, regulando a sociedade. O legislador tem que se preocupar com isso, ele tem que se preocupar como as pessoas vão utilizar essa ferramenta, porque, dentre as pessoas de boa-fé, existem as pessoas de má-fé também, e o Estado, como uma de suas funções, que é o contrato social, é justamente regulamentar essas questões de interesse público. A responsabilidade civil e criminal, lembrando que a responsabilidade civil sempre vai tratar de indenização, vai tratar de responsabilização com culpa ou com dolo, e se aquela conduta foi ilícita ou não, e a responsabilidade da pessoa jurídica também, porque a pessoa jurídica ela não vai ser apenada com pena de prisão, porque você não tem como colocar uma pessoa jurídica na prisão, mas você tem como responsabilizar, sim, seus gestores, seus diretores, seus sócios, e a empresa ela é responsável por atos dos seus empregados e prepostos. Então, vem aí já uma dica importante. É importante orientar e ter um sistema de compliance ou mesmo um regramento, mesmo que simples, dentro da empresa imobiliária, porque a imobiliária ela é responsável por aquele corretor, por aquele funcionário que lá trabalha, né? Tem a responsabilização individual, mas também tem a responsabilização pelos atos praticados no exercício da função. E aí, os crimes da internet são crimes... a internet é uma terra sem lei? Não, ela não é uma terra sem lei. Eu já tive casos no escritório em que a pessoa falou, mas era só um e-mail, era só uma mensagem de texto de um aplicativo ou de um SMS. Isso tem algum problema? Não é o fato de não estar escrito no papel que não quer dizer que não seja um documento. Primeiramente porque um site ou um e-mail ou uma mensagem de texto, eu consigo dar um print screen, né? Eu consigo imprimi-la e consigo gerar um PDF e consigo também ir ao cartório, acessar aquela página, seja de uma rede social ou acessar o celular, e o cartorário emite uma ata notarial, onde ele certifica que aquele documento, que aquele escrito estava no smartphone, estava na rede mundial, estava acessível na rede social, e, portanto, ali ele dá fé pública. Então, sim, algo que você escreve na rede social, algo que você escreve no e-mail, ou no aplicativo, ou no SMS, pode, sim, não só ser considerado como prova, é considerado como prova, como pode, sim, ser fruto aí de uma incriminação, ou, se vocês forem vítimas, de prova de que vocês foram vítimas. Tá? Softwares criminosos e seus autores, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, os tipos de softwares que geram possíveis atos criminosos, como cyberbullying, como a captura de informações de senha, de cartões. Então, vocês vão ter essas dicas para tomar cuidado. Tempo e local do crime. Há uma divergência a respeito disso, ainda estudada na doutrina, referente ao tempo e ao local. Mas o que se considera é que não é a teoria, para algumas coisas é a teoria do resultado, então seria o local onde o crime se resultou, ele finalizou, ele terminou a execução, e existe também a teoria da habitualidade. Então, onde você pode pegar o criminoso no ato da prática criminosa. Qual é a dificuldade que a polícia tem? Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo já possuem delegacias de crimes digitais. E a Polícia Federal e a Polícia Estadual, como a de São Paulo, têm meios e peritos para encontrar sites e pessoas para a prática de crimes. Por isso que, recorrentemente, vocês veem aí notícias de grupos de pedofilia, fraudes por meio de compra e venda de mercadoria, de uma série de coisas que aparentemente seriam difíceis de se capturar, a polícia já está se aparelhando. Óbvio, ainda estamos com uma certa distância disso, mas estamos no caminho correto. Já o fato de ter uma delegacia especializada já é um caminho, porque o mundo já está muito virtualizado, até a profissão dos corretores está se virtualizando, seja por meio dos aplicativos em que vocês colocam fotos ou colocam vídeos dos imóveis de vocês,
mas também pelos novos sites aí que até tendem a querer transacionar imóveis sem a exigência dos corretores, do qual eu sou absolutamente contrário. Eu acho que é uma profissão habilitada e que necessita, sim, de alguém com expertise para fazer a transação. Não pode ser transacionado de qualquer forma, até sob pena de abarrotar o judiciário. Por quê? Qualquer advogado que vocês venham a conhecer terá uma notícia como a que eu tenho. Eu já tive cliente que chegou lá no escritório com um contrato que obteve por meio da internet, que eu não vou citar o site, e o contrato resultou numa demanda judicial. Então, da mesma forma que existe a frase procure sempre um advogado, eu acho que para transacionar imóvel tem que procurar sempre, sim, um corretor. É a melhor pessoa para te orientar e trabalhar com a tua documentação. Depois que a Inês está morta, fica mais difícil de correr atrás. O judiciário ele possui uma série de demandas muito grandes, ele possui uma dificuldade de julgá-las num tempo curto, e a falta de um profissional correto para orientar pode gerar uma demanda judicial de 5, 6, 7 anos, e, de repente, você nem conseguir obter aquele dinheiro de volta ou resolver a questão documental. Eu já tive clientes que, para dar uma de espertinho, foi resolver a coisa toda sem o acompanhamento de um corretor, porque não queria pagar a comissão, e o resultado foi 6 anos de demanda. Então, há essa preocupação. Acho que é importante sempre ter isso em mente para orientar as pessoas com relação ao trabalho de vocês. Provas. A questão da prova vem um pouco naquilo que eu falei para vocês. WhatsApp é prova, SMS é prova, mensagem de texto de rede social é prova, rede social é prova, e-mail é prova. Por isso, o conselho que eu dou é nunca escreva um e-mail com raiva, nunca escreva um e-mail com pressa. Cuidado com o que você escreve na rede social, cuidado com o que você escreve no seu e-mail, porque lembra daquilo que eu falei para você sobre liberdade de expressão e direito à intimidade e respeito? O que acontece? Você tem direito a ter sua opinião, desde que ela não provoque uma ofensa à intimidade da pessoa, que ela não ofenda questões de credo, de raça, de cor, porque isso pode gerar para vocês um dano muito maior do que aquela opinião, né? O que se vê muito em rede social é que as pessoas escrevem e acham mas eu só escrevi uma linha ali, não dá nada, foi rapidinho. Mas existem consequências, sim. Nós já tivemos no escritório, por exemplo, uma pessoa que foi ofendida diversas vezes por um ex-cônjuge e o atual cônjuge dessa pessoa. E ele chegou desesperado achando que ele não tinha meios de se socorrer. E aí foi orientado, abriu-se um inquérito policial, foi-se para um processo judicial, conseguiu uma condenação, mesmo que simples, porque a pena é baixa por cesta básica, mas tirou a primariedade, tirou benefícios, deu uma lição de moral na pessoa e possibilitou depois a busca de uma indenização financeira. Por quê? Porque é importante isso, como regulador social, né? Não pode ser uma terra sem lei. É uma terra com lei, apesar das pessoas acharem que não. A questão da autoria, aí entra a responsabilização pelo equipamento. Então, o celular que é seu, não deixe ele sem senha para que qualquer pessoa mexa, porque o celular é seu. Há meios de identificá-lo pelo e-mail, há meios de identificá-lo pelo IP, há meios de identificá-lo por uma série de outros códigos numéricos que atrelam você. Porque quando a gente compra um telefone, vai no nosso CPF, vai o nosso nome, vai o nosso comprovante de endereço. Há meios da justiça por ofícios, porque o juiz tem esse poder, o juiz consegue encontrar, a polícia também consegue encontrar. Então tem que tomar muito cuidado em deixar seu computador vulnerável, em deixar seu telefone vulnerável, porque vocês podem responder por alguma coisa que alguém venha a se utilizar mal do equipamento de vocês. Quanto ao crime de racismo, também é recorrente o noticiário que ocorrem por diversas formas, principalmente em redes sociais. Então, é importante que vocês tenham cuidado com a rede social, inclusive no campo da propaganda enganosa, no campo
acho que na questão imobiliária, a questão das fotos, do filme, dos dados de informação do imóvel, é muito importante essa cautela, esse cuidado para evitar um transtorno, até mesmo em questões de marketing. Eu acho que ficaria muito desagradável que um cliente visse fotos de um imóvel com descrição de outro, um imóvel que já não tem mais aquele valor, um imóvel que já não está mais sendo comercializado. Denigre quem? O profissional, não é verdade? Então, acho que tem essa importância, sim, porque hoje o mundo está caminhando para ser tudo feito pelo celular. Todo mundo acessa sites pelo celular, entra em contato com vocês pelo celular, porque a dinâmica mudou muito, né? A questão da pornografia infantil, que é algo muito preocupante, porque com a existência da rede mundial de computadores, ela se propagou. Acho que a pedofilia sempre existiu. Acredito só que a internet tenha dado uma nova dinâmica e um apoderamento para esse tipo de conduta. O cyberbullying, que é quando eu pratico ofensas contra a moral de uma outra pessoa. Existe também o que se chama de sextyping, que é sexting, que é quando a pessoa deixa se fotografar ou filmar as suas intimidades e depois do relacionamento acaba o quê? Acaba sendo propagado. Então, também tive uma situação no escritório bastante delicada com uma cliente que conheceu uma pessoa numa rede social específica para relacionamento e a pessoa que se cadastra ali pode cadastrar até com a foto do Brad Pitt, pode cadastrar com o que ela quiser, né? Resultado foi um prejuízo de R$30 mil, que ela foi extorquida sob pena de ter fotos íntimas divulgadas. Então, tudo isso é muito importante e preocupante. Sair da ideia de que nada vai acontecer, de que não dá nada, de que está tudo bem, porque você tem que tomar esses cuidados, né? Crimes contra o consumidor, vocês também devem ver bastante na televisão ou nos jornais, que ocorrem bastante o quê? Tente sempre comprar em sites mais específicos, que tenham reputação, busque pesquisar o site, pesquisar consumidores daquele vendedor, seja mesmo num site de compras públicas como o Mercado Livre, Buscapé, ou mesmo num site específico, procure sempre comprar num site que tenha o cadeadozinho, que seja reputado, que seja conhecido, porque existem diversos golpes. Desde a compra de um aparelho celular, que quando chega na sua casa é um tijolo com uma foto. Por quê? Tem que desconfiar um pouco de preço, né, de condição de pagamento. Às vezes o que a pessoa pretende é obter dados de cartão de crédito, ou mesmo receber o valor e te mandar o tijolo com a foto de celular. Tá? Crimes financeiros, a gente vai falar um pouquinho sobre o phishing, que é uma forma de capturar senhas bancárias e de cartão para dar golpes. Antigamente, a gente tinha um cartão de crédito que passava na maquininha. Então, o clonador de cartão ele tinha uma série de cartões e uma maquininha para colocar código. Ele ia lá e clonava. Ele tinha que ter alguém dentro do banco, ou dentro da administradora de cartão de crédito, para obter informações. Hoje em dia, com a internet, com uma série de formas que especialistas em programação, em computação, têm de invadir e conseguir capturar suas informações, é preciso ter muito cuidado, porque quando você passa o cartão na internet, você está passando só uma série de códigos. Você não passa o cartão, né? É pedido o número do cartão, atrás o código identificador e está feito o assunto, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Qual a diferença entre hacker e cracker, né? E aí tem também a figura do cyberpunk e do cyberterrorist. O que são essas quatro figuras? O hacker, ele é um especialista, né? Então, na mídia, em geral, fala-se só em hacker. Mas o hacker, ele é, geralmente, quem trabalha com segurança de TI, quem conhece muito as formas de invasão, mas trabalha regularmente, trabalha para o bem. Alguns hackers fazem trabalhos ilegais. O cracker é o cara que só trabalha com ilegalidades. O cyberpunk é o cara que efetivamente pratica atos criminosos. Então, não sei se vocês já ouviram falar, existe uma área da internet que é a Deep Web, né, que é a internet profunda,
porque nós navegamos em sites que eles chamam de superfície. O site do Cresce, o site da OAB, o site do meu escritório, da imobiliária de vocês, o site de vocês como autônomo, ele é dito como um site de superfície. Existe uma internet mais profunda, mais técnica, no qual você acessa por meio de números, não é nem com aquele www, em que se faz venda de pessoas, de órgãos, de drogas, de armas, de uma série de outras ilegalidades. Tá? Então, quem trabalha com isso? O cyberpunk, o cracker. O cyberterrorist é o cara que faz o quê? Não sei se vocês ouviram, mais ou menos há um mês, teve um vírus chamado WannaCry, que ele invadiu o FBI, a CIA, bancos. Esse é o cara que ele não está atrás necessariamente do dinheiro. Ele é o cara que ele quer destruir um sistema, né? Econômico, político. É o cara que, junto com o cyberpunk, ele entra no seu computador, trava o seu computador todo com criptografia e pede um resgate. Que isso também tem se espalhado bastante. Então, é necessário que a empresa, ou que vocês tenham antivírus, que vocês troquem senhas, que vocês tomem bastante cuidado. Porque é uma modalidade de crime recente, que não se divulga tanto. Aí ele trava o seu computador, ele criptografa todo o seu computador, e aí o que ele faz depois? Ele entra em contato contigo e pede um resgate para descriptografar, para poder liberar suas informações. Já tivemos casos desses no escritório, em que o cliente não procurou o escritório, nem procurou a polícia para ver que atitudes legais tomar, pagou o resgate e continuou com o computador criptografado. E, então, teve que pagar o segundo resgate. Então, quando ocorre esse tipo de crime, seja individual ou por empresa, é importante que se busque o quê? A delegacia de informática, um escritório de advocacia, para assessorar sobre o que fazer. Porque é como um outro sequestro qualquer. Ele aprisiona os seus dados, que hoje em dia está tudo no computador, né? E aí ele pede um resgate. É importante ter um backup. E backup não é um HD externo, não é um pendrive de 1 TB. Um backup correto é feito em nuvem. Então, você precisa obter um acesso à nuvem, pagar uma taxa que geralmente não é cara, varia entre R$20 e R$50 por mês, dependendo do tamanho. Como vocês mexem muito com fotos, como vocês mexem muito com foto e vídeo, que são dados pesados, vale a pena. Então, tudo aquilo que você tem no computador, você salva também em nuvem. Pode ter um HD também? Pode. É que achar que o backup só é pelo HD não é suficiente, porque o HD pode quebrar, o HD pode ser roubado ou furtado, e aí não é backup, concorda? Eu tenho backup que eu tenho tudo no meu HD. Aí o computador queima e o seu HD está na mochila, o cara rouba a mochila, vai embora o HD. Você não tem backup nenhum, né? Você perdeu toda a sua informação. Então, é importante ter, sim, o backup. As diferenças entre vírus, spam e spyware. O vírus ele é um software invasor, que ele depende de um programa para se hospedar, que ele danifica o computador e ele tenta se propagar para outros computadores. Geralmente vem por um e-mail com algum tipo de anexo. É o mais comum, né? Ou quando você acessa sites que não estão seguros. Ele vai invadir o seu computador e ele vai causar danos no software do seu computador. Então, o seu computador vai ter problemas de acesso, ele vai ter arquivos apagados, ele vai se replicar para ir para outros computadores, né? O spam. O spam é uma mensagem publicitária. Não é um crime. Todavia, o entendimento é de que é uma propaganda enganosa, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, porque é uma publicidade enviada sem autorização, tanto que os e-mails têm a caixa de spam, né? E o spam vem de um termo em inglês que chama-se spiced ham, que é presunto condimentado, na tradução livre. Mas, na verdade, o spam ele é uma mensagem publicitária para venda de produto. Então, eu não sugiro que vocês, na profissão de vocês, compre lista ou cadastro para mandar spam, porque o spam hoje virou um fruto de descrédito. Algumas vezes o spam é utilizado para infectar com vírus e alguém pode fazer uma reclamação
porque não autorizou o envio daquela publicidade. Tá bom? O spyware, spy é espião. Então, é um aplicativo ou um software que busca o quê? Espionar o seu computador. O fundamento de boa-fé do spyware é investigar os seus costumes de compra e tráfego para a venda de produtos, o que também vocês vão ouvir falar sobre Big Data, que é a grande rede onde se sabe os seus costumes, o seu comportamento. Então, há uma história de uma filha que chegou em casa e o pai estava sentado na sala com várias cartas publicitárias e ele falou, você está grávida. Como é que ele sabia se ela não contou? Simples, ela comprou um teste de gravidez e a farmácia deu a baixa no estoque e, por conta do teste de gravidez, houve uma sugestão, e ela tinha também navegado na internet a respeito de gravidez, na adolescência e tudo mais. Esta informação foi usada por empresas e lojas para vender produtos de grávida. Então, ficou óbvio para o pai dela, quando ela começou a receber uma série de propagandas escritas de gravidez, que a filha estava grávida. Senão, ela não teria por que receber. O uso maléfico do spyware é que alguns spywares são utilizados para obter informações pessoais de vocês e comportamentos de vocês. Daí vem até o cuidado, também em redes sociais, de ficar postando tudo o tempo inteiro. A rede social ela tem, como tudo na vida, as suas questões positivas, mas também tem suas questões negativas. Alguém que está com um spyware ou que está mesmo navegando no intuito de te assaltar e ele verifica que você não está em casa, que você está viajando, que você está fora. Então, tem que ser... várias cautelas devem ser tomadas. Mas o fundamento do spyware é esse. É espionar o seu comportamento. O worm em inglês é verme, ele é mais poderoso do que o vírus. O vírus precisa de um hospedeiro, e ele só danifica o seu computador e procura danificar o computador de outros. O worm, ele é mais poderoso, ele é um programa em si, ele não precisa de outro programa. Ele invade o seu computador e começa a danificar os seus dados, as suas informações, inclusive, algumas vezes, o tráfego de internet. O phishing também é muito perigoso, né? Que é a pescaria de informações. O phishing busca senhas e números de cartão de crédito. Também vem por meio de e-mail ou por meio de links de sites suspeitos, aquelas janelinhas de sites que você, às vezes, abre, tem aquele monte de pop-up. Pode ser um spyware, que pode ser malicioso ou não, e pode ser um worm ou um phishing. O botnet, ele é também um programa de computador que visa ele é considerado o mais perigoso de todos porque ele rouba todas as informações e danifica o computador. Ele dá um estrago geral. Geralmente, ele acaba com o seu computador. O rootkit é o programa utilizado pelo hacker para navegar no seu computador. Alguma vez alguém aqui teve um problema no computador e o suporte era remoto e ele pediu para você entrar com alguma senha e aí você vê seu mouse mexendo? É isso. Ele, da máquina dele, ele controla a sua máquina. Em filme, vocês podem ver isso também quando a máquina está desligada e a máquina se liga e liga a câmera. Então, desligou a máquina, fecha tudo. São cuidados que parecem bobos, mas não são. Antivírus é importantíssimo. Cuidado com o site que você navega. Cuidado com criança e adolescente na internet. Tudo isso pode parecer proselitismo, mas não é. Qual é o marco regulatório que nós temos no Brasil, né? A Europa fez toda essa diretriz, porque na Europa tem a Comunidade Europeia, ela faz uma diretriz, e essa diretriz é encaminhada e os países fazem as regulações de acordo com a diretriz, seguindo a diretriz da Europa, elas fazem suas legislações individuais. No Brasil, nós sempre vamos ter a Constituição Federal em primeiro plano, protegendo a intimidade, protegendo a liberdade de expressão, protegendo o livre trabalho e tudo mais. Nós temos o marco regulatório civil da internet, nós temos o Código Civil, porque numa compra e venda mercantil
eu tenho atos civis, eu tenho obrigações de direito civil, eu compro um produto, então eu estou fazendo uma compra e venda, eu adquiro um serviço, uma prestação de serviço. Existe a questão aí do Código Tributário, porque se for serviço, há todo esse conflito ainda de normas a respeito de prestação de serviço, que não o que deve ser tributado por ICMS, o que deve ser tributado por ISS. Por isso, eu volto a frisar que é importante comprar em sites seguros, guardar nota fiscal, para que vocês tenham parâmetros e documentos para se proteger. Tem que tomar muito cuidado com uma coisa que, em geral, as pessoas não fazem. Acredito que todos vocês, no geral, quando entram num site que tem lá o termo de contratação, o termo de conduta, o que todo mundo faz? Clica no li e concordo. E não lê nada, não é verdade? Aquele documento é um documento válido. Nós já assessoramos empresas de tecnologia, meu sócio que faz isso, assessorou a empresa de tecnologia para a elaboração de termo, desde concurso para compra e venda, prestação de serviço. Aquilo ali é um contrato. Então, óbvio, muitas vezes é muito comprido, não importa, tem que ler, né? Porque quando você dá li concordo, aquele li concordo fica devidamente registrado. E registrado, ele pode ser prova contra você. Nós temos o Código Tributário, como eu falei, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a criança e o adolescente tem uma lei específica que a protege e a Constituição Federal determina que a família é responsável pelos seus menores, né? Por isso é importante tomar cuidado com a internet nesse sentido. Eu notei aqui algumas coisinhas importantes para falar. Sujeito passivo do crime cibernético pode ser a pessoa física ou a pessoa jurídica, porque você pode adquirir produtos e serviços em nome da pessoa jurídica. Ela pode ser vítima, sim, de um crime praticado na internet. E o sujeito, a pessoa física, também, tá certo? Com relação à autoria, aí a gente volta para aquilo que eu estava falando para vocês. Quando uma empresa comete um crime, quando alguém comete um crime se fazendo passar por pessoa jurídica, porque ela tem personalidade jurídica, o que vai precisar ser feito é identificar quem é o autor individual para que ele responda e, eventualmente, poderá haver aí uma tentativa de responsabilização de patrões e gestores do comércio. Cola eletrônica. Vocês, mês passado recorrentemente, em vários estados, têm sido presas quadrilhas que fazem a cola eletrônica, né? Lamentavelmente, aquela ideia de que quem cola não sai da escola pegou para o lado criminoso. Então, hoje, você tem crianças que usam celular para passar informação para outra sobre a prova, você tem concursos públicos em que essas quadrilhas cobram fortunas para aprovar candidatos. Então, a importância disso é vocês dissuadirem qualquer pessoa que comente sobre isso, porque o Estado e a Polícia Federal têm olhos sobre isso. Concurso público é algo que gera muito recurso e que gera muita preocupação, porque as pessoas estudam 2, 3, 4 anos para passar no concurso público, vem lá um engraçadinho, paga um valor e é aprovado com base num ponto de ouvido, né? Questão da escuta eletrônica e até mesmo dessa invasão. Só é possível obter os dados legalmente do seu computador por meio de ordem judicial. Então, quando vocês veem na televisão uma apreensão da Polícia Federal ou estadual em que eles levam os computadores, é porque eles têm um mandado obtido por um juiz. Sem o mandado, ele não pode levar o computador e nem o celular. Ele não pode quebrar. E nós, que não somos do aparelho estatal, que não somos da polícia, nem somos juízes, nem promotores, devidamente amparados por uma ordem judicial, não podemos grampear, seja o telefone, seja o computador de ninguém, senão estaremos incorrendo em crime. Tá? Isso tem uma lei, que é a Lei de Interceptação Telefônica, e tem também os institutos do Código Penal. Muitos crimes que, às vezes, as pessoas acham, mas isso aqui não tem legislação específica. Mas você tem o Código Penal em que você pode enquadrar. Você tem o estelionato, quando eu vendo e entrego para você o tijolo e não o celular. Você tem a apropriação indébita, você tem uma série de outras condutas aí.
Já falei da Delegacia de Fraudes Eletrônicas. Já falei para vocês os cuidados que vocês devem ter com as compras e com o acesso a sites. Cuidado com o cartão de crédito, cuidado com o acesso ao banco. Não deixem o Bankline lá aberto, sem sair da sessão, porque 2 minutos com ele lá aberto, sem o cuidado, e o invasor pode roubar-lhe algum dinheiro. Pode ser R$10 de você, mas 10 de 10, 10, 10, quanto ele não pode roubar, não é mesmo? Sites de relacionamentos, tomar esse cuidado, como eu relatei para vocês, com relação a essa questão de com quem vocês se relacionam. Acho que, com relação aos corretores, também é importante essa questão da relação de vocês com os clientes que aparecem pela internet, né? As corretoras com quem vão visitar, os corretores com quem vão visitar, porque a gente não sabe se pode ser um assalto a um condomínio, se pode ser um outro tipo de caso de abuso sexual. Então, vocês têm que estar atentos. Como vocês também têm as mesmas ferramentas que um criminoso tem para achar vocês, para visitar um imóvel com algum intuito malicioso, vocês também têm como acessar informações das pessoas, né? A questão das fotos íntimas e a corrupção de menores, né? E aí, o que o corretor pode fazer? Então, aqui estão algumas dicas. Clique logout ou sair ou equivalente em qualquer site ou sistema ou programa que vocês acessarem. Crie senhas difíceis de serem descobertas. Geralmente, procure botar senhas com números e letras, né? Use navegadores atualizados e renomados. Atualize seu antivírus e seu sistema operacional, obviamente com programas legítimos. Não compre programas na rua, de qualquer jeito, porque isso também gera a possibilidade de vocês serem processados. Nós também já defendemos duas empresas que funcionários, para economizar dinheiro, compraram programas falsificados. E o que aconteceu? A empresa foi notificada a esclarecer por que ela tinha um programa que era falsificado. E aí, como é que fica? A empresa responde, a pessoa física que está ali usando a máquina responde, quem comprou aí vai ter que apurar. Então, tentem não comprar esse tipo de produto, porque cada vez mais, até por conta da tecnologia, é possível, sim, encontrar a pessoa que está usando um programa que não é registrado. Cuidado com os downloads, porque não só o download de anexo, mas o download de um site malicioso pode vir com um spyware, ou com um vírus, ou com um worm, ou com qualquer desses outros que eu falei para vocês. Evite o uso de software pirata, como eu acabei de falar. Cuidado com os links de mensagens eletrônicas, com esses pop-ups que aparecem, com os links que mandam para vocês, inclusive no celular, porque hoje em dia também se usa banco no celular, não é mesmo? Também se usa aplicativos para venda de imóveis ou qualquer outro que possuam dados de vocês ou dos clientes. Lembrem que a responsabilidade civil do corretor ela é objetiva, então o corretor tem responsabilidade não só sobre o negócio, mas sobre os dados cadastrais também. E-mails falsos ainda são muito comuns. Então, se vem um e-mail do correio dizendo para você que você tem uma intimação judicial, não acredite. E-mail do Ministério Público mandando você vir numa audiência, clique aqui para ver a intimação, não acredite. E-mail do Judiciário, clique aqui, Receita Federal, clique aqui. Eles não se utilizam desse expediente. Quando você nós, advogados, já recebemos alguns e-mails do Judiciário, mas nós temos a identificação e não tem link. Esse negócio de ter link, clique aqui, o clique aqui é um perigo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Evitar sites duvidosos, atenção aos anexos, porque muitos anexos carregam não só vírus, como esses outros invasores que eu falei para vocês. Cuidado ao fazer compras na internet e site de banco. Não responda a ameaça, provocação ou intimidação. Então, foi o que eu falei para vocês. Está estressado, recebeu um e-mail deseducado, cuidado ao responder. Não responda estressado, com raiva, sem pensar, porque vocês podem incorrer num crime contra ofensa, né? Vocês podem até incorrer num malandro que pode provocar vocês para que vocês respondam de forma ofensiva para processar vocês, para tentar arrancar um dinheiro de vocês.
Não revela informações importantes sobre você, então a gente volta para a rede social. Então, rede social, você tem rede social só profissional ou só acadêmica, e aí não há como ter essa troca de informações com fotinhos, com festinha, viagem e tudo mais, mas tomem cuidado com a rede social, porque a rede social ela é inofensiva até certo ponto, né? Cuidado com... acho importante, de repente, bloquear determinadas pessoas ou bloquear quem não é do conhecimento de vocês para evitar a invasão na intimidade de vocês. Cuidado ao fazer cadastro online. Aí a gente volta para o cuidado com o site, porque o cadastro, muitas vezes ele é feito, obviamente, num site correto, decente, ele é feito para que tenha o Big Data, para que tenha lá o cadastro, porque depois eles mandam e-mail de spam, depois eles mandam e-mail para comprovação do recibo ou do pedido, para você acompanhar a entrega do produto, mas tome cuidado com o site que você navega, porque dependendo do cadastro que você preencher, você pode estar dando de bandeja informações da sua vida, dos seus dados cadastrais, dos seus documentos, e aí depois vocês podem ter uma empresa aberta no nome de vocês, vocês podem ter uma série de coisas praticadas no nome de vocês que vocês não necessitariam, né? Use a verificação sempre em 2 etapas, então averigue se o site é seguro, porque você tem nos browsers, você tem como num ícone, de repente, se houver dificuldade de pesquisar isso, pedir ajuda para alguém ou contratar alguém para poder navegar com mais segurança. Mas existem meios de você averiguar se aquele site é do banco mesmo, porque até isso alguns bandidos estavam fazendo. Eles criavam um site espelho e a pessoa colocava todos os dados e o site não era o site real, era um site para obtenção de dados e invasão da conta corrente posteriormente, ou obtenção dos dados de cartão de crédito. Rede Wi-Fi pública pode ser perigoso. Não deixem as redes de vocês de casa, do trabalho, sem senha e com uma senha segura. Troque a senha periodicamente para evitar a invasão, a utilização indevida do wireless de vocês. A rede social, voltamos aqui a falar, cuidado com o que publica, a seu próprio respeito e aonde você está e o que você faz, porque é evidente que a rede social todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo é bonito, mas há de se tomar essa cautela de vocês e com a família de vocês. Não acredite em tudo que você vê, né? Porque nem tudo que reluz é ouro. Não clique em todos os links sugeridos, porque a rede social também é usada como fonte de spam futuro. Ela também é usada para obter informações do seu comportamento, daquilo que você quer. Então, se eu estou numa rede social e começo a pesquisar grupos de venda de kimono ou de carro Porsche, é óbvio que a rede também se utiliza disso para vender para a loja da Porsche, saber que você está interessado numa Porsche ou que você gosta de Porsche, ou para as lojas de kimono que você quer comprar um kimono, né? Não clique, já falei, fotos de família com dados e datas. Informações financeiras e compra de bens, tomem muito cuidado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tivemos um caso no escritório de um sequestro relâmpago. Quando eu fui na delegacia anti-sequestro, aqui em São Paulo, a delegacia, que é muito bem dirigida e possui uma equipe muito competente, tinha lá fluxogramas com quadrilhas de sequestro relâmpago, com fotos de Facebook e de outras redes sociais, Google+, e tudo mais, com ostentação, né? Moto importada, carro bacana, relógio, ninguém trabalha, mas todo mundo anda com carrão. Então, a mesma coisa serve para vocês, né? Planejar uma festa ou recepção em seu perfil, muito cuidado, porque se eu fico postando abertamente para todo mundo que vai ter um chá de bebê na minha casa, eu posso ser vítima, posso estar convidando um bandido para ir na minha casa roubar todo mundo. Fofoca e difamação. Aí a gente entra naquela questão do julgamento. Cuidado com a rede social, seja ela qual for, com aquilo que você comenta, com aquilo que você curte. Se eu vejo uma frase preconceituosa e racista, e racismo não é só cor de pele, também é credo, é opinião política, dependendo do que se escreve, cuidado com o que você curte, com o que você escreve, porque você pode, sim, ser processado pela pessoa que foi vítima de qualquer tipo de ofensa
preconceituosa, tá? E aí você tem tanto a questão do racismo como você tem a ofensa. O direito penal, ele trata a ofensa de 3 formas. Você tem a injúria, você tem a calúnia e a difamação. A calúnia é quando eu acuso alguém de um crime. A difamação é quando eu ofendo a honra objetiva da pessoa e a injúria é quando eu ofendo a honra subjetiva. São questões técnicas, mas que uma palavrinha pode causar uma coisa ou outra. E aí você vai ter a dor de cabeça de ser processado. Então, é preciso tomar cuidado com isso, é preciso refletir muito, não usar a coisa de qualquer forma, né? A rede social de qualquer forma. Os cuidados com a criança e adolescente. Jamais colocar informações pessoais de crianças e adolescentes, porque vocês, pais e avós, são responsáveis. Não use sites de relacionamento que exponham a agenda sua com menor, né? Isso já serve para vocês individualmente, quanto mais com crianças. Observe o que as crianças estão navegando, aonde elas estão navegando, coloque horários para restringir. Tudo isso parece muito ditatorial, mas são dicas de segurança que qualquer especialista em informática também vai passar para vocês. É muito preocupante e parece muito surreal, muita coisa de filme, de novela, mas está no dia a dia de todos nós. Esse tipo de ameaça. Acompanhe as amizades dos seus filhos e estimule seu filho a navegar em sites seguros para ele já aprender esse conceito desde o início. Nós estamos ainda com a TV Cresce no ar e temos aqui a pergunta de um colega do YouTube. Olha só, prestigiando a sua palestra, doutor. A identificação dele está umas iniciais, então é ASMR, não sei se faltou alguma vogal aqui. Mas ele pergunta: qual é o ponto de vista do palestrante em relação ao protomail.ch, provedor de e-mail, e ao Signal, similar ao WhatsApp, e o sistema de dupla criptografia que eles utilizam para mais ou para maior segurança? O senhor conhece essas? Conheço. Acho que o sistema de dupla criptografia ele é importante, mas não quer dizer que você não venha a ter um risco no futuro. Porque com a evolução, evolui o sistema de proteção, também evolui aquele que invade o sistema de proteção. Acho que a concorrência com relação ao aplicativo de mensagens, há uma curiosidade até, porque nos Estados Unidos não se usa tanto o WhatsApp, nos Estados Unidos se usa o SMS. O WhatsApp não é tão utilizado quanto em alguns outros países. Acho que a concorrência sempre é boa. O WhatsApp também criptografa, não duplamente, mas eu acho que quanto mais segurança, pelo menos inicialmente, melhor. Perfeito. Acho que os colegas que estão aqui ao meu lado querem fazer pergunta, é isso? O Sérgio também tinha levantado a mão. Sérgio, ele levantou a mão primeiro, eu vou posicionar e passo para os senhores, tá bom? Bom, boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. Gostaria de cumprimentar pela sua competência, passar os exemplos para a gente. Recebi pelo meu zap perguntando sobre bullying esportivo. A gente coloca na rede social, brincando com o corintiano, São Paulino, palmeirense. Dá algum problema? Não. Assim, a brincadeira, desde que não contenha palavras de ofensa pessoal, não tem problema. Então, eu também acabo recebendo, eu não sou fã de futebol, mas eu recebo, né, time tal não tem mundial, time tal faz isso. Com relação a essa brincadeira, não vejo grandes problemas. Acho que o problema que se torna crime é a ofensa de cunho pessoal. Mas aí acontece essa individualização, né? É necessário que eu mande a ofensa, mesmo que com a piadinha, né, do time ou do clube, ou seja lá o que for, e aí junto eu aproveite para ofender individualmente aquela pessoa. E isso sim é a prática criminosa. Boa noite, doutor Boa noite. Marcelo. Habib que está falando. É o seguinte, eu já tive situações de proprietários, vou te contar duas e depois vou te contar de CNPJ, que eu acho que é importante para todo mundo. Uma foi, se você divulgar minhas fotos na internet, eu descobri, eu vou te processar. A segunda, a gente faz busca na internet hoje em dia, não precisa nas páginas amarelas. Daí você descobre que uma pessoa lá tem um imóvel, na Alameda Santos, número 1000. O senhor é proprietário desse imóvel, tal? Qual o seu nome? Nome tal, meu telefone é esse. Tá, se você ligar aqui de novo, eu vou te processar. Então, pelas fotos, se eu divulgar, pode me processar. E segundo, ele tendo o meu nome
e meu telefone, ele vai acabar descobrindo qual é o meu CRES, ele pode me processar também? Com relação ao caso 1, eu acho importante fazer, como eu faço com a minha corretora, minha primeira cliente, que é minha esposa, pegar autorização. Né? A autorização para publicação, a autorização para divulgação, ela é importante. Não precisa ser um documento formal, pode ser um e-mail. Ele pode autorizar por e-mail. Ou ele pode não autorizar por e-mail. Não autorizando, você não pode divulgar, que você vai estar quebrando aí uma obrigação. Tá? Então, acho sim viável, e isso pode ser por e-mail ou até mesmo por WhatsApp, porque é um documento. Sim. Então, se ele autorizar, está autorizado. Se não autorizar, eu aconselho a cumprir o que ele está pedindo. Né? Não que vai gerar uma repercussão milionária, mas pode gerar um problema. Inclusive, ele pode entrar com uma representação no Cefisp, né, que é o Conselho de Ética aqui, e Fiscalização, e isso vai te causar uma perturbação, uma dor de cabeça desnecessária. Com relação ao segundo caso, a mesma coisa. Se você entrar em contato porque você obteve, se está na rede, se você obteve por meio lícito, você colocou lá num buscador, que eu não vou citar o nome, porque tem vários. Sim. Você pôs um buscador e encontrou, não tem problema. A informação ela é pública. Você pode ir no cartório de registro de imóveis, você conhece o imóvel, vamos supor, o imóvel está ali em Perdizes, você sabe que o cartório é o cartório da Vitorino Carmilo, você vai lá e fala, eu preciso da matrícula, o documento é público. Eu descubro quem é o dono. Sim. Eu descobrir o dono não é ilegal. Eu entrar em contato também não. A partir do momento em que ele falou que ele não quer, aí o que eu sugiro é você respeitar. Né? Sugiro a qualquer corretor imobiliário a respeitar. Porque se ele se sentir incomodado, ele pode abrir um boletim de ocorrência de ameaça, ele pode justamente provocar... provocar não, né? Ele pode reagir à sua ação. Então, a melhor coisa é respeitar. Se ele não quer... não, nos dois casos eu peço desculpa e não ligo mais. Eu já elimino. É a melhor conduta a fazer. Eu engulo o ego. Sinto muito. Assim, nós não controlamos o comportamento do outro. Então, vocês vão lidar, com certeza, nós que lidamos com seres humanos, nós vamos pegar pessoas delicadas, educadas, gentis, e vamos pegar pessoas truculentas. Né? Agora, o terceiro, de CNPJ. Às vezes, quando você está puxando documentação para vender ou alugar, o proprietário tem empresas, CNPJs. Ontem saiu uma reportagem que me preocupou. Não sei se vai acontecer aqui. 4 empresas numa cidadezinha de 15 mil pessoas no Rio Grande do Sul que tiveram o CNPJ clonado e estão com dívidas. Então, acho que falaram que invadiram o computador de uma empresa de contabilidade e pegaram esses CNPJs. Então, isso daí é uma situação possível hoje em dia para clonar? É uma situação possível já há muito tempo. Desde a clonagem de documento, eu já tive cliente no escritório que teve os documentos utilizados para abrir uma empresa em São Paulo e em Bahamas e estavam lavando dinheiro numa empresa no nome dele e ele nunca tinha assinado nada. Acho que o escritório de contabilidade e o escritório de advocacia devem ter, e a imobiliária também, porque você lida com documentos, né, com a vida das pessoas, com patrimônio, eu acho que é importante ter o quê? Backup, como eu falei, e ter sistemas de proteção. Vírus, ter duas redes wireless para que você tenha o que eles chamam de similaridade, se não me engano, que é, se cai uma rede, você tem outra, mas todas protegidas por antivírus. Contratar uma empresa de segurança, de tecnologia, orientar os funcionários como usar isso, porque às vezes aquela coisa, eu quero economizar, monta aí uma rede de qualquer jeito e vai tudo bem, até que você tem um problema como esse, né? Causou um problema para a empresa, que pode também processar o contador, e aí vira um imbróglio, mesmo que não processe, perde o cliente. Então, é importante ter a segurança de TI, sim. Entendi. É imprescindível. Inclusive, antivírus nos aparelhos celulares. Eu também aconselho a ter um antivírus no celular. Tá? Obrigado. Imagina. Boa noite, doutor Marcelo. Sou o Jairo Bonilha, sou corretor também. Gostaria de parabenizá-lo pela sua palestra. Para mim, individualmente, foi um assunto novo, muito pertinente também para nós. Mas, se o senhor me permitiu, a pergunta é o seguinte. Usar plataformas hoje para a internet, sistema não Windows, sistema Linux, que é um outro tipo de plataforma, diz, inclusive, que não pega vírus, tal. O senhor acha que
principalmente nas pesquisas, em que se entra muito em sites por aí, seria uma segurança maior ou ela é relativa? Né? E uma segunda pergunta, outro dia conversando com os colegas, falando sobre esse problema de segurança, um falou, eu troquei o meu e-mail, tirei meu nome do e-mail para que se evite ficarem me mandando coisas, às vezes, abusivas, e a gente começa a querer discutir. Então, pus um negócio genérico, atendimento@sobreimóveis.com.br. Ele liga lá e nós conversamos, ele não precisa saber meu nome a princípio. Depois, pela conversa, eu revelo. Eu acho que já está começando a haver uma coisa diferente de pessoas que falam, entra no site de fulano, vamos ver como é que é, manda alguma coisa para ele, para começar a puxar uma conversa e obter o que o senhor estava falando de dados, obter alguma coisa por trás. Vamos para a primeira pergunta. O uso do Linux é relativo. Hoje, eu não posso fazer propaganda, sim, mas o equipamento e o sistema mais seguro é o da maçãzinha. Mesmo assim, se não tomar os cuidados, você pode correr o risco, que o risco nessas máquinas é muito menor. Eu acho que a questão não é necessariamente da plataforma, mas é da sua conduta e do seu comportamento na utilização da rede social. Você receber e-mail e abrir qualquer e-mail com qualquer anexo é o perigo. Você acessar qualquer site é o perigo. Não é a plataforma que vai definir necessariamente se você vai pegar vírus ou outros invasores por conta da plataforma necessariamente. Com relação à sua segunda questão do e-mail, vamos pensar como advogado do diabo, né? Da outra forma. Pode ser desconfortável para uma pessoa escrever para o atendimento e não saber quem está do outro lado. Eu acho que uma característica do corretor é muito parecida com a do advogado. Sim. É o nome e o sobrenome. Mas aí é o princípio de que realmente não querer revelar quem é. Então, mas veja, se o cara quiser invadir, não vai ser pelo e-mail, tá? E se ele quiser processar ou se ele quiser brigar, também não vai ser o e-mail que vai protegê-lo. Porque eu tenho formas de achar o atendimento, ele deve ter um site, enfim. Eu vou fazer um contato, ele vai falar o nome no contato, e se ele me aprontar alguma, eu vou atrás dele. Não vai ser o e-mail atendimento que vai me libertar disso. Entendeu? Estou pensando nisso, é uma questão mesmo de marketing. Eu não sei se é viável. No site do meu escritório tem um contate-nos, mas este e-mail contate-nos, ele automaticamente redireciona para mim e para os meus sócios. E é aberto. E a pessoa entra no site, tem as nossas fotos, porque a característica é pessoalidade, é confiança. Né? Então, não sei se o contexto... Eu até entendo o que ele pensou, mas não sei se é muito bom, não. Eu acho que... Até porque, partindo do pressuposto, quem trabalha corretamente... Não tem nada a temer, a pessoa até pessoa honesta. Tal. O medo foi exatamente de quem vem para ele, né? Mas ele não tem como controlar pelo atendimento, ele em algum problema, né? Mas não tem como controlar isso por um e-mail. Para ter o mínimo de controle e segurança, se você não é um expert em documento, é ter um advogado. Se você não é um expert em contabilidade, ter um contador. Não vai ser o e-mail que vai proteger ele de problemas. Se eu quiser dar uma falcatrua nele, eu vou mandar um e-mail de atendimento, vou perguntar o nome dele, a gente entra naquela questão. Se eu pretendo dar um golpe ou envolvê-lo em um problema, eu vou me aproximar dele pessoalmente. O golpista, o estelionato, ele não é praticado por e-mail, assim, no sentido de, vamos supor, dar um golpe para vender um imóvel que não é meu. Não, digo o primeiro passo, já pegar o foco. Então, mas tendência não vejo, sinceramente, que o e-mail atendimento o proteja, não. Tá. Aproveitando a oportunidade, se eu pudesse rapidamente dar uma pincelada sobre questões do judiciário hoje que pode lançar uma citação eletrônica. Como que ela é correta para que a gente não venha, de repente, achar também que está ocorrendo alguma coisa e, na verdade, não é. Obrigado. Imagina. Quando o judiciário se utilizar efetivamente desse e-mail, haverá toda uma informação na mídia, no jornal,
Os e-mails do Tribunal de Justiça seguem a terminação obrigatória pelo CNJ, que todo Tribunal de Justiça ele tem lá, o de São Paulo, por exemplo, tjsp.jus.br. O de Santa Catarina, tjsc.jus.br. O do Rio, tjrj. Então, esses e-mails terão a mesma terminação e terão a devida identificação. E, com certeza, não terão um link. Eu acho que a grande peripécia do malandro, que se utiliza hoje de e-mail dizendo que é intimação, citação, Receita Federal, é que sempre tem um link. Clique aqui. Quando eles se utilizarem desse expediente, não vai ter o clique aqui. O documento vai estar em PDF, com assinatura digital. Você vai abrir o PDF, que é um meio de documento protegido e estático, em que você não consegue alterar o teor, e a assinatura digital, não sei se alguém aqui já viu, ela vem do lado, está escrito quem assinou. Essa é a segurança. A questão é o clique aqui. Então, não vai ter clique aqui. O clique aqui, nesses e-mails atuais, é que é evidência de invasor. Tá? Grupo de WhatsApp que manda foto, que manda corrente, que manda vídeo de toda e qualquer espécie, pode conter um invasor desses que eu falei para vocês. Né? Todo mundo acha que tudo é vírus ou que é só vírus. Mas você tem uma série de invasores diferentes. Então tem que tomar cuidado com isso também. Oi, boa noite, doutor Marcelo. Meu nome é Celso. Como o senhor comentou, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve, seja em WhatsApp, e-mails, esse tipo de coisa. Porque podemos, inclusive, dependendo do que a gente falar, sofrer um processo, qualquer coisa parecida. Pelo outro lado da moeda, se a gente tem um determinado cliente, o cliente liga, marca uma série de coisas, você troca mensagens, confirma uma determinada visita, e eu acho que todos devem ter passado por isso, o cliente, de repente, não aparece, não te dá satisfação, some. Cabe algum processo com base no que você tem tudo documentado em termos de mensagens, ou é irrelevante e não vale a pena? Não, eu digo de vale a pena porque, às vezes, se começasse a haver processo, mesmo que sejam valores de pouca monta, as pessoas tomariam mais cuidado antes de usar o trabalho de um corretor e, às vezes... Não, processo tem. Já antes mesmo do e-mail, você tinha outras formas de provar um início de tratativa. Né? Você tinha o SMS, você tinha uma carta, você tinha uma ata de reunião, você tinha lá uma pré-minuta, uma proposta, enfim. Eu acho que a questão, o judiciário trata essa questão da comissão, sempre, cada caso especificamente, de acordo com aquilo que foi feito em termos de má-fé e boa-fé de ambos. Então, você vai achar jurisprudência para ambos por conta disso. O e-mail, ele é prova. Então, é importante que vocês tenham essa burocracia que o e-mail ele facilitou a velocidade, ele facilitou a dinâmica de ser menos burocrático, mas ele é prova documental. Então, é importante, sim, estabelecer o contato, marcar a visita, confirmar no e-mail como é que foi a visita, manda as fotos, faz proposta, a proposta ela é vinculativa ou não. Isso é relativo, não é porque eu propus que eu sou obrigado necessariamente a comprar. Mas se eu sigo a proposta até uma assinatura de um pré-contrato, então por isso que vai de caso a caso. É importante formalizar sempre. Mesmo o WhatsApp é documento, então pode formalizar por WhatsApp. Se depois você conseguir provar que houve uma má-fé do proprietário, porque lembrando, quem tem que pagar a comissão na venda é o vendedor. Quem tem que pagar a comissão na locação é o locatário. Né? Então, se houve essa má-fé, é preciso comprovar, olha, eu negociava, eu tinha autorização, eu tinha o cadastro, eu publiquei, e o cara me passou para trás. Você vai para o judiciário, você comprovando a sua boa-fé e o juiz entendendo a má-fé dele, ele vai condenar. Mas é caso a caso. Tá? Boa noite, doutor Marcelo Santos. A minha dúvida é hoje em relação ao crime financeiro. Você falando referente à senha bancária, número de cartão de crédito. Hoje, eu acredito que os bancos, gostaria até que o senhor confirmasse, quando você cadastra uma senha da internet, ele te disponibiliza um aplicativo que você coloca na sua máquina
Então, você não pode usar essa senha numa outra máquina que vai ser bloqueado. A responsabilidade por toda a senha é sua. Por isso, a senha ela é individual e intransferível. Se você deu a senha para alguém e o banco conseguir identificar que você deu para alguém próximo, e tem as questões de prova, aí são outras questões. A responsabilidade é tua. Outra coisa é o cara que invade, né? Porque você que escolhe a senha. Antigamente, a gente recebia o cartão com a senha, né? E aí o correio, o porteiro, sabe-se lá quem, o assaltante do motoboy, do porteiro, pegava aquela senha e usava o cartão. Aí era a responsabilidade do banco. A partir do momento que você escolhe a sua senha, a senha ela é sua. Sim, mas a minha questão é referente à máquina, porque a gente sabe, hoje a gente pensa no mundo virtual, né? No mundo virtual. Agora, vamos pensar em questão da máquina. Hoje, a máquina tem um IP, ela tem um endereço. Então, por exemplo, se eu pego o seu cartão, número de cartão, e utilizo na minha máquina e faço uma compra, então, essa prova, você pode contestar que não foi você que fez essa compra, porque não é o número de IP da sua máquina? Todos os bancos, tanto o banco de varejo quanto o de atacado, fundo de investimento, eles têm departamento antifraude. Todos eles. Então, quando você verifica o próprio banco, quando verifica uma desconformidade, ele acaba entrando em contato e trava a tua conta. Quando ele não identifica isso é sistema, tá? É sistema interno do banco. Se o próprio sistema do banco não travar e você fizer uma reclamação, ou alguém do departamento de fraude receber um aviso interno, olha, essa conta aqui movimentava X e agora está alterada, o próprio banco já resolve o assunto internamente com você, tá? A mesma coisa se você ligar para o banco e relatar que você acha que você foi invadido, que tem um desconto X, o banco abre um procedimento administrativo interno para averiguar se aquilo foi utilizado por você ou se foi um invasor que usou. O banco tem meios de saber. Aí ele ressarce se ele descobrir, se ele comprovar que não foi você, ele até ressarce. Dependendo, ele não ressarce. Aí você vai ter que ir para o judiciário. Boa noite, doutor Marcelo. Meu nome é Jocasta. E sobre os aplicativos, para a gente não correr esses riscos, eles pedem determinadas... que você dê algumas... com a sua agenda, alguns contatos. Então, tem até um certo nível... O famoso permitir, né? Exatamente. Então, tem até um nível que você vê, poxa, tudo aqui tudo bem, mas, poxa, eu vou abrir minha agenda, eu vou abrir a minha localização. Então, até que ponto nós devemos... eu mesmo, no meu caso específico, eu só abro até... não abro agenda, não abro localização, mas aí eu teria interesse em abrir mais para ter uma certa... Mas fica registrado a sua permissão. Então, aí a questão se você... Mas até que ponto devemos, para a gente também se proteger? Porque você vai abrir tudo, né? Então, vamos supor, eu permito a minha localização. Tá. Só que eu desligo o meu GPS em alguns lugares. Tá. Então ele não vai conseguir a minha localização. A questão é que se você for invadida, cabe um perito em tecnologia da informação fazer uma perícia particular para averiguar se a invasão foi decorrente do aplicativo ou do site, se foi culpa sua ou não. Tá? Por isso que é bom ter um antivírus também no celular. Mas não vejo... Eu libero algumas coisas e agenda, aí eu faço isso. Tudo, tá. Porque senão você não tem uma... Sim, você não tem uma proteção aplicativo total. como potencial total. Exatamente. E mas o que mais você precisa, você tem que abrir, realmente. Mas aí é isso. Se você conseguir identificar que foi por aquele aplicativo que ocorreu um problema, aí você vai ter que ir atrás de um perito em TI, em segurança de TI, para fazer uma perícia na máquina. Então devemos abrir, então, para proteger total. Sim, claro. Sim, é escolha de cada um, mas sim. Sim, tá, obrigada. Não é isso efetivamente que vai te causar um problema. Entendi. Tá bom, obrigada. Tá? É baixar aplicativo oficial, verificar o ranqueamento, que tem as estrelinhas, verificar comentário, atualização. É como se fosse um bebezinho, né? O celular, o computador, tem que estar o tempo inteiro cuidando dele. Se for só ligar, desligar, ou ligar e deixar ele lá aberto, aí vai ter problema. Você tem que entender que aquilo ali, hoje, é sua vida. Vamos para mais uma pergunta, encerrando com a colega, por favor, aqui perto. Doutor Marcelo, eu sou a Vanderleia e a minha pergunta é: eu faço várias
pesquisa pela internet, em sites de imóveis. E esses dias eu andei reparando que, mesmo eu limpando o histórico, eu, por exemplo, acesso o meu e-mail, no canto aparecem várias propagandas de imóveis. É normal? É normal. É o Big Data. É justamente o que o spyware faz. Então, vamos recapitular. O spyware não é um invasor malicioso. Existem spywares que fazem isso. Mas vamos supor, o e-mail do buscador mais famoso, né? Aparece, porque ele praticamente controla tudo, né? Ele tem o buscador, ele tem rede social, ele tem compras, ele tem filme, ele tem livro. Então, conforme o seu comportamento, ele vai disparando, ele vai colocando aquilo ali aberto. Você olha se você quiser. É normal. Tá? É o Big Data, é o chamado Big Data. Ele vê teu comportamento e ele só põe coisas... Observa, ele põe coisas que você andou pesquisando, que você olhou, que você se interessou em determinados horários, aonde você comprou. Isso é o nosso futuro. Tudo que a gente fizer é o Big Brother do livro 1984. A gente está... Então, a pessoa fala, não vou dar o CPF porque o Estado vai saber que eu comprei. Amigo, o Estado já sabe. Você está com câmera o tempo inteiro filmando você, você está com o seu CPF em tudo quanto é lugar, você está na internet, a não ser que você vá morar numa gruta, sem computador, claro. Está chegando os telefones também, né? Sim. Isso é um trabalho de marketing, é uma forma que se criou para vender produto, porque a economia precisa girar, não é? O americano está o tempo inteiro pensando o quê? Em vender e ganhar dinheiro. Então, não é uma coisa nociva. O nocivo é quando o cara invade para utilizar de forma criminosa. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Sei que foi rápido, porque a dinâmica até da internet é rápida. Eu acho que a ideia não é dar uma aula profunda de direito, era justamente expor cuidados, expor o que existe hoje de criminalidade, de ofensividade, para vocês tomarem cuidado no dia a dia de vocês. Tá ok, pessoal? Muito obrigado.